Pessoal, boa noite. Eu sou Iracema Souza. Eu sou coordenadora de pesquisa do NUPEM, que é o Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra do Fundo Aguibara. E nós estamos aqui em mais uma noite, né, de realização da jornada formativa para as organizações negras que tiveram conosco, que foram nossas apoiadoras no processo de construção da pesquisa Filantropia e Raça, né, que a gente ainda está desenvolvendo, mas que só foi possível realizar a pesquisa graças ao apoio e o engajamento de todos que estão aqui. Então, desde já, eu quero reforçar o nosso agradecimento pela presença de vocês também nesse espaço de formação, né, e de troca, de construção de alianças. Aqui comigo, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, estou com um afro-puff e duas tranças assim na frente, uma camisa preta. Aqui comigo, nós temos dois profissionais que estarão conosco para fazer a interpretação para Libras. Nesta noite, nós temos a Jéssica Santos, que é uma mulher negra, tem os cabelos cacheados na altura dos ombros, o rosto oval, os olhos amendoados, usa batom e tem dentes largos. E também teremos o Liverson Paiva, que é um homem negro, magro, tem cabelo black, usa brinco de argolas, nariz largo, lábios grossos e dentes grandes. Além da nossa equipe, enquanto o Fundo Aguibara, nós temos também a Mariana Pereira, que vai fazer a sua autodescrição, né, quando for o momento de saúde da sua fala, mas a Mariana vai falar sobre um tema muito importante para a gente, que é o tema da mensuração de impacto. Também é um dos desafios que foi muito apontado por nossas organizações que responderam à pesquisa, pelas dificuldades de realizar, de entender como é que funciona, de entender como é, fazer da ferramenta, né, que não é só uma ferramenta, mas assim, utilizar a mensuração de impacto para fortalecer a ação que já é desenvolvida dentro dos territórios. Então, a Mariana Pereira, que está aqui conosco, ela é gestora pública, especializada em ISG, com mais de 8 anos de experiência em projetos de impacto socioambiental. Ela é pós-graduada em Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela FIA e mestre em Políticas Públicas pela UFABC, FABC, a Do Universidade FABC. Federal do ABC. Isso. Já atuou em times de consultorias, fundações empresariais e organizações da sociedade civil, com gestão de projetos, monitoramento e avaliação de resultados. Então, é uma pessoa que tem uma larga experiência, que estará conosco, contribuindo com o seu conhecimento e escutando também, criando esse espaço, né, de troca de conhecimento com vocês. Então, desejo que tenhamos uma boa aula e passo a fala para a Mariana. Bom, obrigada. Primeiro, boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui nessa parceria com a Aguibara. Já aí colaboro com o Fundo há quase 3 anos, então estou muito feliz com essa oportunidade. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher, tenho cabelo cacheado, raspadinho aqui do lado direito, sou uma mulher negra de pele clara, estou vestindo um moletom roxo, que está um pouquinho frio aqui em São Paulo. E mais uma vez aí agradecer a oportunidade que está com vocês hoje, tá? Eu vou projetar minha tela, eu vou tentar ver se eu consigo ver vocês também durante a projeção, tá? Aí vocês me avisem bonitinho se vocês estão vendo. Só me sinalizem, por favor, se está todo mundo vendo minha tela. Sim. Maravilha, então tá bom. Bom, gente, eu é, já fui um pouco apresentada, né? Mas acho que eu sempre peço licença para entrar aí no espaço de vocês, né? Acho que é um tema que, pessoalmente, monitoramento e avaliação, é um tema que eu gosto muito, então facilmente eu posso me empolgar em alguns momentos. Então, se eu estiver falando rápido, enfim, podem me interromper, eu volto. Então, já deixo esse recadinho aqui de bate-pronto. Eu acho que para além de ser aqui um processo de compartilhar o tema, um pouco desse conhecimento com vocês, também fiquem muito à vontade para ser um bate-papo, uma troca entre nós aqui. Então, dúvidas, questões, fiquem à vontade para se manifestar da forma que acharem melhor, tá? Seja no chat, podem pegar a palavra também aqui pelo microfone, acho que o espaço aqui é bem esse de troca entre a gente, tá? Bom.
de me apresentando para além, né, dessas formações formais, né, para além, né, de atuação profissional e formação. Bom, sou uma pessoa que gosta muito de conversar, gosto muito de trocar experiências com as pessoas, gosto muito de samba, gosto muito de futebol, então, né, para além desse conhecimento mais técnico, também somos, né, pessoas, e acho que é sempre bom a gente ter essa articulação aqui, tá? Bom, o que que eu pensei um pouquinho para hoje, gente? A ideia aqui não é fazer uma conversa muito exaustiva, sobre monitoramento e avaliação, porque é um tema super abrangente, né? Tem muita coisa, mas eu fiz aqui um apanhado do que eu entendo que faça sentido para começar a trazer esse ponto do monitoramento, da avaliação para as iniciativas, né, sociais. Então, eu vou começar fazendo um rápido contexto histórico aqui de como a avaliação e monitoramento surgem, né? Da onde que vem isso, né? Da onde que começou essa história toda. É, trazer um pouco onde o monitoramento e a avaliação conversam, né? Onde eles se integram. É muito difícil falar de avaliação sem monitoramento e muito difícil falar de monitoramento sem avaliação. São coisas muito integradas, né? Então, eu vou trazer um pouco aqui como se dá essa integração, né? Alguns exemplos mais pontuais. E aí eu foco um pouquinho mais em cada um, né? Trazendo alguns conceitos-chave de avaliação, alguns conceitos-chave de monitoramento e aí fecho aí com algumas reflexões, etc. Eu já compartilhei a apresentação com a Lari, né, do Fundo Aguibara, mas fiquem super à vontade de compartilhar também com todo mundo. O material é de vocês, não é meu, então acho que depois que a gente finalizar aqui a nossa sessão, provavelmente a equipe vai compartilhar com vocês aí o material, tá bom? E aí também fico super à disposição para outras dúvidas que surgirem, etc. O time da Guibara vai ficar super à vontade para compartilhar os meus contatos também, caso tiverem dúvidas, questões para continuar essa conversa, tá? Bom, trazendo aqui, né, iniciando como começou, né, essa história de como surgiu o monitoramento e avaliação, né, enfim, né, como a gente começou a olhar para isso nas iniciativas sociais. Bom, a gente teve, né, começou isso lá na década de 30, num aspecto mais global, assim, né, você tem ali todo um processo, né, de reestruturação das políticas públicas do Estado, né, enfim, olhando mais o contexto norte-americano e outros lugares no mundo, né, isso começou a ser estruturado muito pós-guerra, ali na Primeira Guerra Mundial, para, né, depois da destruição, a gente precisa começar a reconstruir as coisas, né, e aí essa lógica do monitoramento e avaliação, elas vêm nessa seara, né, como a gente acompanha e avalia se de fato esses processos de reconstrução, de oferta de políticas públicas, iniciativas sociais como um todo, estão de fato gerando resultados positivos, né? Estão ajudando a reconstruir essa sociedade ali bastante castigada, né, por todos esses conflitos, né? Então, essas reflexões começam na década de 30, ganham muita força a partir da década de 80, enfim, né, com contexto de políticas com a pegada mais liberais, ali nos anos 80, muito olhando para eficiência de recursos, para eficiência de investimentos, né? Então, o campo de avaliação passa a ganhar mais força em relação a esse ponto, né? Para muito fazer aquela ponderação, quanto que as nossas iniciativas, as políticas estão fazendo sentido, né? E aí o processo de avaliação e monitoramento acaba se fortalecendo desde então. E no Brasil, a gente começou a ganhar mais tração nessa questão de monitoramento e avaliação, principalmente a partir de 2002, né, onde a gente começa a ter políticas, né, focadas, né, para promoção de bem-estar social, por programas de transferência de renda, programas sociais abrangentes no Brasil, e isso passa e pede uma estrutura de acompanhamento robusta, né, de indicadores, de informação, para que isso tenha efetividade e chegue para quem mais precisa, né? Então, essa agenda passa a ganhar mais força também a partir de 2002, 2003 no Brasil, muito pensando nessa questão, né, de como a gente desenha a política pública, como a gente desenha a iniciativa social para chegar em quem mais precisa, né, para ser redistributivo, para fazer um acompanhamento de sucesso se de fato está fazendo sentido o que está sendo proposto, tá? Então, assim, fazendo um super overview muito rápido, acho que é um pouco o caminho,
olhando para iniciativas sociais, investimento social privado, parcerias aí com filantropia, etc., é uma temática que também tem ganhado força, principalmente de 2010, 2011 para cá. Acho que cada vez há uma exigência de pensar como acompanhar melhor as iniciativas, e como esse acompanhamento não tem, né, uma perspectiva muitas vezes, de prestação de contas, né, de uma certa cobrança. Tem sim financiadores e organizações que estão nessa chave, mas por outro lado tem muitas organizações que olham uma perspectiva de aprendizagem. E é um pouco do que eu pessoalmente acredito, né, que fazer esse acompanhamento, fazer essa avaliação, a gente aprende muito com o nosso próprio trabalho e consegue visualizar o que a gente pode fazer melhor, o que está muito bom e pode ser ampliado, pegar alguma coisa que não está funcionando bem, mudar ali a direção da atuação. Então, eu vejo que o caminho da avaliação, pensando aí filantropia, pensando em iniciativas sociais também, tem ganhado mais força essa interpretação, né, de aprendizado, de fortalecimento das organizações, e não como um processo de prestação ali de contas duro e só falar: "Não, você está gastando recurso certo ou não do que eu estou te passando", né. Acho que ainda tem um caminho para ser construído nesse sentido, mas a passos aí a gente está trazendo essas pessoas para essa perspectiva de avaliação enquanto aprendizagem, enquanto qualificação do trabalho das pessoas, tá. Para o pessoal da tradução, de Libras, se eu estiver falando muito rápido, também me sinalize que eu falo um pouco mais devagar, tá. Beleza. Bom, e aí pegando um pouco esse contexto todo, né, que eu trouxe, né, o que a avaliação e monitoramento tem, né, dialogam, tem a ver com isso, né. A gente tem aqui, uma definição mais ampla do que é monitoramento e avaliação, que eu gosto muito, ela é recente, tá? É de um manifesto de um grupo de pesquisadores e avaliadores negros que tem trabalhado com muita produção de conhecimento nos últimos 2, 3 anos, que é o Grupo Lente Preta, que também é parceiro de algumas organizações-chave do setor, como o GIF e outras. E eles têm feito esse olhar para monitoramento e avaliação, né? Porque se você pega o histórico que eu trouxe, ele tem né, uma perspectiva muito eurocêntrica, estadunidense, europeia, e a gente pensa contexto Brasil é outra lógica, né, é outro processo formativo, é outra contexto social, e esse grupo de pessoas tem, buscado, né, pensar monitoramento e avaliação nessa perspectiva, né, de olhar com outras lentes, né, e aí olhando para a perspectiva afrocentrada, da perspectiva de gênero e de outros grupos que são minorizados, né, então é um grupo bastante interessante, que eu gosto muito da definição que eles têm proposto, né. Então o que que é monitoramento e avaliação, né, então é essa adoção sistêmica, né, de instrumentos técnicos, e aqui instrumento, a gente pensa muito em bons formulários de pesquisa, bons processos de gestão de conhecimento das organizações, né, toda essa estruturação da atuação social, né, como é que a gente acompanha, como a gente sistematiza o que a gente está fazendo, né. Eh, e aí, né, para trazer e para que a gente faz isso, né? Para analisar o alcance e a efetividade do que a gente está fazendo, né? Então, esses instrumentos ajudam a gente a entender, está funcionando? Não está funcionando? O que está bom e a gente pode ampliar para outras pessoas? O que que a gente tem que mudar que, putz, não fez sentido? E esses instrumentos, essas informações vão ajudar a gente a tomar uma decisão um pouco mais qualificada e baseada ali em informação, né? E aí, uma coisa que é interessante, né, nessa definição de monitoramento e avaliação, é que esses processos, né, essas técnicas instrumentais para olhar para a informação, ela ajuda muito na comunicação, né? Então, quando a gente tem esse trecho, né, a avaliação esteja sendo cada vez mais difundida e incorporada aos processos de gestão por diferentes instituições. A partir que a gente tem esses instrumentos, coleta essas informações, a gente consegue se comunicar bem para fora e consegue comunicar bem para dentro e consegue organizar melhor as nossas iniciativas. Então, em linhas, gerais, avaliação e monitoramento é isso, né. Então, ter esses instrumentos, ter esses processos que vão ajudar a gente a analisar essas informações, com qualidade, tomar decisões sobre isso e comunicar melhor o que a gente está fazendo, tá. Passando aqui para especificamente falando de avaliação. Vou trazer alguns conceitos chaves e tipos de avaliação. Como eu disse, eu vou fazer um overview mais geral aqui do tema,
E aí também, se tiverem dúvidas, questões, vão me interrompendo, vão mandando aqui no chat que eu vou responder, tá? Bom, a avaliação, né, ela é um grande instrumento de aprendizado organizacional, né, fortalecimento das nossas organizações. Sempre quando a gente pensa avaliação, à primeira vista vem uma lógica, ai, de caçar culpados para algo que não está dando certo, né, ou caçar justificativas para algo que muitas vezes não foi entregue da melhor forma possível. Não é dessa forma, eu acho que tem isso vem muito de como você apresenta a avaliação para a organização, né. E aqui a avaliação ela precisa ser encarada como um processo de aprendizagem, né, da gente olhar para o que que a gente está fazendo e entender, como está funcionando e o que não está funcionando, né. Então, fazer esse olhar de aprendizado organizacional, a avaliação ser esse instrumento, ela vai ajudar a organização a alocar melhor recurso no projeto, no seu desenvolvimento institucional, vai conseguir entender se ela está conseguindo alcançar o que ela se propôs a fazer ou não, né, e principalmente vai ajudar a organização a saber se de fato aquela comunidade, aquele projeto está sendo ali um vetor de transformar aquela realidade, aquele desafio social, né. Então, um exemplo, né, uma organização desenvolve formação para jovens e adultos pensando em alfabetização. No fim do dia, essas pessoas estão saindo desse projeto, dessa iniciativa, sabendo ler e escrever? Estão conseguindo se comunicar melhor, estão conseguindo ter mais autonomia. Então, a avaliação é esse processo que vai conseguir apoiar essa organização a olhar e observar essa transformação social, tá? E aí, pensando, na avaliação, ela pode ser de vários tipos, né, e aí é isso, quando a gente quer entender se o que a gente está trabalhando está fazendo sentido ou não, a gente pode olhar sobre várias perspectivas. A primeira é em relação à eficiência, e aqui eficiência focado muito em custo, tá, gente, muito recurso financeiro. Então, o recurso que a gente tem para esse projeto está sendo suficiente para entregar as atividades que a gente quer? Tá funcionando, não tá funcionando, é pouco, é muito, enfim, né, então a eficiência vai olhar muito para essa questão dos recursos, né. A eficácia, ela vai olhar para a qualidade do que a gente está entregando, né, então as formações, né, para esse grupo de jovens e adultos elas estão sendo bem-sucedidas? A proposta pedagógica é bem feita, está respondendo às demandas desse público, né, então a eficácia olha para essa qualidade, enquanto a eficiência olha para o recurso financeiro, o recurso técnico está sendo ali bem utilizado, a eficácia olha para a qualidade da das entregas. A efetividade, ela vai pensar os impactos, né, que esse processo está gerando. Então, no fim do dia, pensando nesse exemplo que eu trouxe aqui de educação de jovens e adultos, no fim do dia, essas pessoas estão conseguindo ler e escrever com qualidade? Elas estão com autonomia para se inserir, no mercado de trabalho, gerar renda, enfim, elas estão com essas condições? Então, a efetividade olha para isso, para esse impacto, mais geral ali de transformação que a iniciativa produz, tá? Outra chave importante quando a gente pensa em avaliação é a relevância, né. Então, o nosso projeto, de fato, está entregando uma solução que faz sentido para essa comunidade? Está sendo relevante? Então a relevância ajuda a entender que às vezes, poxa, a gente está fazendo um processo de alfabetizar os adultos, os jovens, depois de um certo tempo, a gente conseguiu cobrir todo mundo, né, conseguimos alfabetizar, tá todo mundo conseguindo ler e escrever. Poxa, vamos pensar uma outra formação mais focada em inserção no mercado de trabalho, algum tema específico? Então aquela primeira formação que foi importante ali, né, de alfabetização, hoje, talvez nesse contexto já transformado, não vai ser tão relevante. E aí isso pode mudar a estratégia para outro tema, para outra questão, tá? E aí um último ponto que também é legal entender, que a avaliação ajuda a pensar a sustentabilidade, né, dessas iniciativas, né. Então, diferentemente aqui a sustentabilidade ela junta muito a questão ali dos custos, né, da eficiência e da parte da qualidade, é quase condensa ali os 2, né.
que a gente pensa, pô, a gente quer sustentar essa iniciativa para o médio e longo prazo. A gente tem recurso para isso, financeiro e técnico? Temos uma proposta pedagógica para trabalhar esse tema ou não? Então, essa avaliação focada na sustentabilidade tem a ver com essa continuidade, né, esse processo ser contínuo depois ali da iniciativa finalizar por um certo tempo e pensar se ela vai continuar ou não da mesma forma, se vai mudar a abordagem. Então, a sustentabilidade olha para isso, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta, alguma consideração? Então, vou seguir. Ah, eu perguntei lá no chat. Ah, tá no chat. Tá. A captação internacional, eu posso falar um pouquinho mais para frente, Maria. Tem uma coisa mais específica, tá dentro aqui da mais ou menos aqui da temática, não é o foco principal do encontro de hoje, mas eu consigo dar algumas dicas e compartilhar um pouquinho mais para frente, tá? Mas não esqueci aqui sua pergunta, eu retomo mais lá para frente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por É, favor. Meu nome é Sandra, eu faço parte do coletivo feminista aqui no Tocantins, a Junta Preta. Em relação à avaliação, como entram os indicadores? Eu tenho faço muita confusão com os indicadores, assim, podemos criar indicadores ou existe uma regra? É só mesmo para tirar esclarecer um pouquinho, assim, falar um pouquinho sobre os indicadores. Pode ser os Ótimo, indicadores de eficiência, eficácia, tem umas. ótimo. Não, maravilha. Bom, primeiro, acho que só respondendo rapidamente sua pergunta, sim, acho que toda organização tem toda a liberdade para criar seus indicadores e pensar a sua forma de medir as suas atividades, e no decorrer da aula eu vou entrar só numa parte de indicadores. E aí acho que vai ficar mais visível esses pontos que você trouxe, tá? Tem um destaque só para isso, porque a gente sabe que é onde todo mundo tem mais dúvida, né? Bom, mas acho que só para retomar aqui, aí antes de entrar na parte dos indicadores, foi a pergunta que você trouxe, Sandra, eu vou passar muito rapidamente por alguns tipos de avaliação e os momentos da avaliação, porque e aí os indicadores entram dentro disso, para fazer um pouco mais de sentido, tá? É, Bom, a parte aqui das avaliações, né? A gente tem alguns tipos, né? Interna, externa, formativa, participativa e mista, né? Que Valência são... no WhatsApp. Ô, Valência, amanhã de manhã tem um horário assim que possa ter uma reunião. Gente, alguém tem uma pergunta, uma questão? Tá, fechou. Beleza. Tá. Bom, e aqui o momento da avaliação, né? Que é antes e depois ali da iniciativa acontecer. Bom, avaliação externa. A avaliação externa, ela é promovida, né, quando uma equipe, um grupo de pessoas vai e faz um processo ali de avaliação da iniciativa, sendo um grupo externo, né, como o próprio nome já diz, é de fora da organização que está executando o projeto, a iniciativa, né. É um modelo interessante porque tem esse distanciamento, então ela vai conseguir olhar tanto os pontos fortes, os pontos de aprimoramento ali com uma certa independência, né? Então, isso ajuda muito a ter essa visualização. Um outro tipo, que é a avaliação interna, que é mais o dia a dia ali, é de quem está dentro da organização, né? Faz esse acompanhamento. Ajuda também, né, ter esse acompanhamento contínuo, porque as pessoas estão dentro da iniciativa, né, estão executando a iniciativa, então tem um conhecimento de contexto, tem um conhecimento ali das intervenções que são feitas, então também é um modelo que a gente tem de avaliação. A avaliação mista é um pouco um junto da externa com a interna, né? Então, você faz um processo de avaliação que vai ser tocado ali tanto por pessoas que são da iniciativa quanto de pessoas externas, né? E aí é importante que tenha essa interação, essa troca de conhecimento, né, essa integração dos múltiplos olhares para a intervenção. E a avaliação participativa, ela inclui todo mundo que participa dessa iniciativa social, né, incluindo as pessoas que são beneficiadas com isso, né? Então, você faz um processo ali onde a avaliação também é realizada por
por beneficiários, né? Então, pegando o meu exemplo aqui do curso de formação de jovens e adultos, vamos entender se esse curso está fazendo sentido. Você traz os estudantes para ajudar nessa coleta de informação, para análise dessas informações, então tudo isso acaba fazendo sentido, tá? E aí tem muito essa interação direta entre a equipe que está ali liderando, tocando essa avaliação, quanto quem está recebendo a iniciativa, mas também está ajudando a entender e compreender a relevância dela para o dia a dia, tá? Bom, passando aqui para o, né, acho que olhando para todos os tipos aqui de avaliação, é quase vamos se dizer, uma relação que ela vai sendo construída passo a passo, né? Um tipo de avaliação começa com o outro, tá? Começando aqui com a avaliação diagnóstica. O que que é a avaliação diagnóstica? Ela vai ajudar a gente a entender o contexto que a gente vai fazer a nossa iniciativa social, a comunidade que a gente está trabalhando. Então, entender quem são essas pessoas que a gente quer trabalhar? E aí pode ser muita coisa, né? Pode ser idade, nível de escolaridade, renda, condição de moradia, né? Você vai entender com o seu contexto de atuação, né? Então, a avaliação diagnóstica, ela vai te dar isso, né? Levantar esses elementos para entender melhor ali a comunidade que você vai trabalhar. Depois da avaliação diagnóstica, a gente tem um processo que é a construção do programa, do projeto, da iniciativa. Então, entendi que essa comunidade está precisando de tal iniciativa. Como eu vou estruturar esse trabalho? E aí vem uma ferramenta importante, que é a teoria de mudança. Eu não vou me aprofundar muito nessa ferramenta, mas acredito que no próprio núcleo vão vir mais vezes esse tema, mas a teoria de mudança ela é quase um mapa para ajudar a gente a pensar onde a gente quer chegar com a iniciativa social que a gente está construindo. Então, supondo que a gente está numa comunidade e percebeu que o nível de analfabetismo é muito alto, e a gente quer transformar essa comunidade a partir da educação, de geração de oportunidades para essas pessoas conseguirem ter a sua autonomia, construírem renda, etc. Então, o grande desafio seria esse, do analfabetismo e gerar essa autonomia, né? Então, qual que é o que a gente quer gerar de resultado, né? Então, aumentar o nível de escolaridade da comunidade a partir da alfabetização, conseguir que essas pessoas gerem renda, sejam autônomas na sua vida. E como a gente vai fazer isso? Vamos fazer cursos de formação, vamos ofertar oportunidades de trabalho, vamos fazer investimento, semente, né, pequeno investimento nos negócios da comunidade. Então, assim por diante. A teoria de mudança, ela organiza toda essa atuação, organiza o projeto, né? E aí isso para quando você vai pensar na captação de recursos, por exemplo, seja nacional ou internacional, dá muita robustez, assim, para quem vê, tá? A iniciativa e ver que tem ali um caminho de transformação bem construído, tem ali uma sistematização de conhecimento, tá? E aí, passando disso, né? Quando você construiu a teoria de mudança, definiu ali seu caminho de, vamos intervir em tal lugar, a partir dessas estratégias, será que a iniciativa, o desenho que a gente pensou para ela está fazendo sentido? E aí a avaliação de desenho entra, né? Ela vai mostrar se o que você está construindo está fazendo sentido ou não está fazendo sentido, tem algum ponto que a gente não viu e esqueceu de cobrir. Então, esse processo de avaliação de desenho é focado muito ali na organização da iniciativa, né? Passando aqui, talvez, esses dois últimos, né, que é a avaliação aqui de processos, né, e a avaliação de resultados e impactos, são as mais importantes que a gente tem, né? E aí a gente tem dois níveis, né? Aqui, quando a gente pensa produtos, atividades, recursos, aqui a gente está olhando muito para o processo de realização da iniciativa, né? Então, entender se o projeto está sendo efetivo. Então, pegando meu exemplo de novo aqui da formação de jovens e adultos, quantidade de aulas que a gente se propôs a trabalhar com essas pessoas. Foi feita com sucesso? A gente conseguiu entregar todas as aulas que a gente quis e se organizou para fazer?
as atividades fizeram sentido, né? Elas foram bem avaliadas pelas pessoas que participaram, o conteúdo fez sentido. Então, essa análise aqui de viabilidade, né, essa avaliação formativa, avaliação de processos, são vários nomes para o mesmo tipo de avaliação, vai olhar para isso, né, para essa questão da qualidade, a viabilidade do que foi entregue, né, da iniciativa em si, seja em termos ali da formação, seja no trabalho do formador junto com as pessoas que estão participando, e se os recursos financeiros para viabilizar isso acontecer também foram usados da melhor forma possível, se foram suficientes e assim por diante. E aí, aqui, ao final, é a avaliação dos efeitos, né? Aquela que a gente faz lá no final, depois que a gente entregou a nossa iniciativa, entender se fez sentido, se transformou aquela realidade, né? Que é o famoso impacto que a gente toda hora escuta falar, né? E aqui a gente está falando muito, né, dessa transformação que foi gerada, né? Então, pegando o meu exemplo aqui novamente, da formação de jovens e adultos. Então, a avaliação somativa, a avaliação de resultados e impactos, ela vai olhar para esses efeitos. O que a gente fez? Gerou o resultado esperado? Gerou o impacto esperado? Então, ofertamos essa formação para esse grupo de pessoas que, né, estavam numa condição de não serem alfabetizadas. Ao final dessa formação, elas são alfabetizadas. Então, o impacto, o resultado é esse. Então, a gente aumentou o nível de escolaridade dessas pessoas. Então, e é esse tipo de avaliação que vai olhar para isso. Então, essas duas últimas eu entendo que sejam as mais importantes, né, de entender se a gente está entregando, está fazendo sentido e está na qualidade que a gente espera, está dentro do que foi proposto, e a transformação que a gente está gerando para as pessoas, tá? E aí aqui é aquela discussão que vem muito, né, que é a questão dos resultados e impactos, né? E aí, obviamente, isso não é um consenso geral, né? Obviamente, as interpretações e as visões mudam, mas eu compartilho com vocês aqui. Estou pegando aqui uma pergunta da Sandra, que sim, podem ser feitas as duas, Sandra. Só que no caso da avaliação não faz sentido você fazer uma avaliação de impacto sem olhar para os resultados que você entrega. Uma coisa meio que depende da outra, tá? Então, hoje, se você pensar nas iniciativas, né, do que hoje as organizações dão conta de fazer, daqui da minha leitura do contexto de impacto e resultado, hoje a gente dá muito mais conta de fazer uma avaliação de resultados. Por quê? Porque a gente consegue medir com mais exatidão aquilo que foi construído na nossa própria iniciativa, né? Porque o resultado está muito ligado a uma mudança que foi gerada imediatamente pelo seu projeto, pelo seu programa, pela sua intervenção, né? Então, pegando aqui o exemplo da formação, você ofertou a formação, sei lá, para 20 pessoas, e essas pessoas saíram ao final da sua formação, né, sabendo ler e escrever. Isso é um resultado muito material, porque antes da sua formação, elas não conseguiam fazer isso, depois da sua formação, ela conseguiu, né? Então, ela está muito ligada a essas mudanças diretas, né? Então, como é que você vai ver um resultado, por exemplo, um impacto, por exemplo, de autonomia na qualidade de vida, numa inserção no mercado de trabalho, uma coisa mais macro, que depende de outros fatores que a sua formação não sozinha dá conta. E aí os impactos essa é a grande diferença, né? Você tem menos interferência nessa questão do impacto. Por quê? Porque depende de outras 1000 condicionantes, né? Você pode ter uma oportunidade que surge para essa pessoa que passou por essa formação e ela conseguiu na posição de gerar renda, né, um trabalho, ou começou a empreender, sei lá, foi fazer outras coisas, e não necessariamente isso está ligado com a sua iniciativa. Pode apoiar sim, mas não necessariamente depende 100% do que você está fazendo. Então, o impacto, a gente tem menor nível de interferência nele, né? Pelo menos no meu entendimento, porque ele está muito direcionado a outros pontos, né? A outras questões que estão fora ali da nossa intervenção, tá? E aí, voltando e como eu disse, né, pensando o resultado, ele está mais ligado a essa intervenção direta, esse trabalho mais direto que a gente faz, o impacto ele também traz esses outros pontos indiretos, né? Outras coisas que podem acontecer na vida daquela pessoa que indiretamente vão contribuir para o resultado da nossa iniciativa, para a nossa organização, mas não dependem só da gente.
Então, trago aqui essa diferenciação. Obviamente, isso não é um consenso no campo, mas eu gosto de trazer essa diferenciação, né? Do resultado ser mais ligado diretamente à intervenção, tá mais ali na mão, vamos dizer assim, da iniciativa que você está desenvolvendo. O impacto tem essa questão, mas não só. Também depende de outras questões que fogem aí da nossa iniciativa, dependendo do contexto, são mais amplos, são mais diretos, são mais de longo prazo, que não necessariamente a gente consegue mensurar assim tão simples, de uma maneira tão simples, tá? Bom, e aí pensando aqui como a gente constrói, né, um processo de avaliação. Eu trouxe aqui 5 grandes passos, né, para a gente pensar esse processo. Primeiro, entender, né, a viabilidade. Faz sentido fazer a avaliação nesse momento da iniciativa? Às vezes você está fazendo você tem um objetivo lá de que as famílias sejam autônomas na sua geração de renda, tenham qualidade de vida, e tá, sei lá, trabalhando há 2 meses na comunidade. É um objetivo muito audacioso, pensando no pouco tempo que você está fazendo o seu trabalho, por exemplo, com essa organização, com essa comunidade diretamente. Então, primeiro passo é entender, será que é o momento de fazer a avaliação agora? Às vezes sim, às vezes não, vai depender muito da iniciativa que você está desenvolvendo. Então, fazer essa análise de viabilidade. É viável fazer isso agora? A gente vai conseguir enxergar alguma coisa de transformação? Esse é o primeiro passo. Fizemos essa análise, pô, entendemos que faz sentido a gente pensar a avaliação. E aí a gente vai para a concepção, né? O que que a gente vai medir? Ah, a gente vai medir se as pessoas estão satisfeitas com a iniciativa que a gente está desenvolvendo. A gente vai medir se aumentou a renda dessas pessoas, se é a escolaridade, se é a formação, se é outros fatores, se é a autoestima, enfim. Aí, esse segundo passo é entender o que que a gente vai medir, né? Porque às vezes a gente quer medir um monte de coisa e não dá conta, por recurso, por tempo, por complexidade. Então, é sempre importante pensar a avaliação e focalizar ela em grandes questões, em grandes perguntas avaliativas. O que que a gente quer responder com essa avaliação? Então, é importante ter essa reflexão aqui quando a gente vai pensar o desenho da avaliação, tá? Depois a gente vai para o desenho, efetivamente, né? Que aí a gente vai entrar muito na parte dos indicadores, Sandra. Acho que ela entra muito aqui conversando nesse passo 3 aqui da avaliação, que ela vai ajudar a gente direcionar o que a gente vai coletar de informação, o que a gente vai pensar de atividades. E aí, no passo 4 é quando a gente de fato conduz essa avaliação. Então a gente quer entender se a organização está entregando um projeto, está entregando uma iniciativa para a comunidade que está fazendo sentido. Vamos perguntar para os nossos estudantes? Vamos perguntar para as mulheres que a gente atende se está fazendo sentido? Aí você pode fazer uma entrevista, pode fazer uma troca de mensagem, pode aplicar um questionário. Então, essa parte de coleta de dados ajuda muito a entender e é uma base importante da avaliação. E aí, depois, com esses dados coletados, a gente analisa, discute e pensa e entende do que se o que a gente está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, tá bom? Alguma pergunta, alguma consideração? Posso seguir? Beleza, então eu vou seguir. Bom, eu acho que só fazendo aqui uma reflexão sobre, né, as perguntas, né, do que quando eu trouxe o que a gente quer saber sobre a nossa iniciativa, as perguntas elas podem, por exemplo, serem focadas nas mudanças que a gente está gerando na vida das pessoas a partir do nosso trabalho. Ela pode focar também no que é importante ali em termos do nosso trabalho. Então, a gente está fazendo uma formação que está fazendo sentido para essas pessoas, né? E principalmente um outro ponto que eu acho que é o mais importante aqui é em relação às informações serem úteis. Então, às vezes a gente quer medir um monte de coisa que são importantes para a nossa organização, mas o que vai ser de fato útil para o que a gente precisa hoje? Então a gente precisa entender
se essa formação está ajudando essas pessoas a se alfabetizarem. Esse é o mais importante. Então, vamos focar a avaliação só para isso. E aí, outros pontos que são importantes também para a gente, mas a gente pode deixar para o segundo passo. Então, tem muito esse olhar, tá? E aí, principalmente, as perguntas de avaliação, né, quando a gente vai pensar ali a avaliação no passo 3, como eu trouxe, elas precisam ser focadas em ajudar a gente a tomar decisões, né? E aí, a gente vai continuar atuando da mesma forma, a gente vai mudar a nossa forma de atuação. Eu acho que são pontos que são importantes para isso. Não sei, Carla, tá com o microfone aberto, não sei se quer fazer uma pergunta. Perdão. Não, beleza. Tá. Mais alguém, algum ponto? Beleza. E aí, gente, aí eu trouxe aqui, né, pensando nos desafios da avaliação, né? Não é simples tocar esse passo a passo, né? Exige de toda a organização um processo ali de organização das suas informações. Precisa ter pessoas responsáveis para tocar esse processo, precisa ter ali um engajamento dos participantes, etc., né? Ver se o método que a gente está usando para coletar a informação está fazendo sentido. Essa coisa do preconceito, né? Da avaliação, né, como eu trouxe no início da minha fala, às vezes está muito direcionada ali a 1000 aspas, né? Caçar culpados para problemas que estão dando na organização, né? Então, já haver mais uma resistência antes do processo, são alguns desafios que a gente observa, né, no desenho da avaliação. E aí eu não sei se vocês, na iniciativa de vocês, observam outros desafios e se quiserem compartilhar aqui, seja pelo chat, seja aqui abrindo o áudio, como vocês se sentirem melhor. Não sei se alguém tem uma questão, algum outro desafio que já teve para falar, pensar a avaliação na organização e queira compartilhar, queira trazer. Mariana, Oi. Marta, do Grupo de Mulheres Negras da Andara no Cerrado. Eu até olhei seu nome, Mariana Pereira. Eu falei, será qual que é o próximo nome dela? Porque nós temos uma Dandara Mariana Pereira Cunha. Quando eu vi seu nome, eu falei, Mariana, será? Mas você falando da avaliação, né? É um desafio, principalmente as questões pessoais, né? Porque a pessoa, muitas das vezes, leva. Às vezes você está querendo avançar num processo e a pessoa leva isso para o pessoal. Então, para mim, eu acho que o maior desafio numa organização é a questão cultural, a questão da leitura, a questão do entendimento, né? Porque não, nem todas conseguem acompanhar essa estrutura maluca, que, na verdade, é uma empresa, né? E a gente não foi formada para gerir uma empresa numa organização. E acaba sendo uma empresa, porque você não tem como pagar alguém, aí você paga alguém e alguém fica desconfiado. Como é que você pagou? Não vai lá entender o que está escrito no projeto, o que está acontecendo, que você tem que fazer daquele jeito. Ah, por que fulano foi tanto e ciclano não foi tanto? Então, é o maior desafio, porque nem todas acompanham o processo todo de uma ONG. E ainda mais quando tem muitas atividades, muitas pessoas diferentes, né? Tem pessoas no nível de faculdade e pessoas que nem lêem, né? Pessoas que entendem da tecnologia, pessoas que não sabem nada da tecnologia. E hoje está muito nessa era da tecnologia, né? E pessoas que ganham bem pouco mesmo, né? E às vezes não tem nem o que comer. Nós trabalhamos com gari, nós trabalhamos com professoras universitárias, nós trabalhamos com estudantes, nós trabalhamos com meninas que se formaram dentro da própria ONG, que está na questão na área social, que era o curso mais barato, mais fácil de se fazer. Investimos nas meninas na ciência, mas para você entender esse nível de quem está nesse aqui da ciência, quem está aqui nesse nível da assistência social, na história,
Às vezes a pessoa se acha menor, quem é gari. E o nosso foco era empoderar. E isso que você está falando hoje, eu estou pensando aqui, poxa, eu não preciso fazer nada agora, eu tenho que fazer a avaliação agora, nós temos que parar e avaliar, porque a gente fez muita coisa, a gente sempre fala, a gente faz muito e escreve pouco, né? Sim. Não, e é um desafio, né? Porque no fim do dia, Marta, você está ali apagando incêndio, né? No fim do dia, a gente está lidando com a emergência, né? Então, é aquela velha história. Você vai parar para fazer um relatório, você vai atender uma emergência que você tem ali de aquilo, ou você intervém ou você perde aquela pessoa. Então, esse é o grande desafio, né, das organizações. Aí, quando você tem um parceiro que dá um recurso para você e te exige um relatório, a entender como equilibrar esses pratinhos todos, né? Do tipo, querido, não sei se eu vou conseguir enxergar esse relatório super ultra detalhado que você está me pedindo, porque o meu contexto é esse de trabalho, esse é meu desafio aqui no dia a dia. Então, são choques de cultura mesmo. Então, por um lado, exige desse parceiro que está ali, né, fazendo um aporte de recursos, de entender o contexto da comunidade que ele atua, que não está na Faria Lima, não está no ar-condicionado, não está ali naquele contexto super privilegiado que a pessoa está ali sendo bem remunerada, sendo ali, tem todas as condições para entregar o trabalho dela ali, como ele construiu e pensou na cabeça dele, e por outro lado, a organização também sendo engolida pela emergência, como é que ela também consegue contar o trabalho que ela está fazendo, do jeito que faz sentido para ela, né? Então, é um super desafio, Marta, não ter essa resposta. Mas a gente está, pelo menos né, nessas oportunidades que a gente tem de trabalhar com as organizações, é muito dar essas ferramentas de fazer essa tradução, né? De ajudar a organização a equilibrar melhor os pratinhos e também fazer um processo dessas organizações parceiras com recursos entender que a realidade é dura, né? E o que a gente pode flexibilizar, o que a gente pode ser parceiro de fato, né? E não só vir cobrar ali o cheque, a conta, né? Que acaba penalizando muito as organizações. Mara, você tem alguma contribuição para trazer? Acho que ela abriu sem querer. Bom, mais alguém quer compartilhar algum outro desafio, alguma outra questão? Jader, pode falar. Opa, gente, boa noite. Acho fundamental esse módulo de hoje. E assim, eu faço parte de uma organização que ela está muito centrada na questão tecnológica, né, sociotécnica. E aí eu fico percebendo a necessidade que nós temos desse letramento digital para nossas organizações. Então, hoje, do ponto de vista que nós observamos, esse processo de inclusão digital ele é necessário, ele ainda ocorre. Esse processo de reapropriação tecnológica da produção midiática, né, da produção de conteúdo também é importante, mas nós estamos vivendo num momento em que a centralidade econômica, política e social ela é dada pelos dados. Então, a gente trazer essa cultura de dados, e aí nós aqui, enquanto Cosmotécnicas Amazônicas, queria dizer para a Marta que, além dos dados, para fazer os nossos diagnósticos e as nossas avaliações, nós também levamos em consideração os saberes. Então, fazer uma avaliação não necessariamente são formulários, dados, mas também uma experiência, uma vivência das pessoas mais velhas, das pessoas que têm mais rodagem no território, também é super importante na hora de fazer essa avaliação. E aí, eu queria dizer que quando a gente consegue fazer esse cultivo de dados, quando a gente consegue coletar dados, né, ao contrário do que nós sofremos, que é uma rapinagem de dados pelas corporações, quando a gente começa a coletar os dados do nosso território, nós começamos a nos agendar nós mesmos. Porque hoje a gente vive um processo em que os financiadores agendam a gente, né? Eles que dizem para a gente onde vão botar dinheiro. E quando a gente tem um dado sobre um problema real da comunidade, a gente vê assim, meu querido, olha,
obrigado pelo seu dinheiro, mas nosso problema é esse daqui. E mostrar com dados e saberes, eu acho que é fundamental para aprovar projetos. Estou adorando a aula, queria dar só essa contribuição porque mexeu aqui na minha casinha, né? Eu sou da ciência da computação e aí me interesso muito por essa parte de letramento digital centrada nos dados e nos saberes também. Sim, não, é extremamente fundamental o que você trouxe, Jader. Acho que um pouquinho mais para frente eu vou dar alguns exemplos, acho que isso também pode trazer um pouco mais a sua visão. Obrigada. Carla? Eu acho que. Boa noite, né? Eu acho que um dos desafios que a gente tem aqui, eu estava olhando, né, os possíveis, e aí, não a ausência de registros, mas o formato, talvez, o formato que é utilizado para fazer esses registros. Foi bom que Jader trouxe, eu me senti muito contemplada. Hoje a gente tem muita coisa no online. Inclusive as inscrições dos projetos, é muito raro não ser online, né? Acho que talvez alguns de cultura, alguns municípios ainda aceitam, né? Mas é muito raro. E a forma de fazer os registros, eu acho que aqui tem sido um desafio, porque a cultura está muito acostumada com essa coisa de ata, né? Sim, mas e gerar papel, e guardar, e vai guardar aonde? E como é que vai ser esse arquivo e essa pasta a gente levar para o digital, né? E no caso daqui, a gente tem uma plataforma de educação perinatal antirracista, que não é uma coisa muito conhecida, não é uma coisa muito entendida, porque o foco da gente é o racismo obstétrico, né? Trabalhar na mentalidade das mulheres grávidas para que no parto elas não sejam vítimas. Então, é uma coisa que poucas pessoas sabem que existe. Então, é um grande desafio. E quando a gente chega para ver a melhor forma de registrar, o que tem funcionado muito aqui é justamente os depoimentos em vídeo, os registros no Instagram, e a gente já deixa salvo no próprio post. Só que aí a gente vem aquela barreira da imagem, né? A questão da permissão, do direito de imagem. E eu recebi uma demanda semana passada para um edital para povos originários. Então, é, permitiu fazer um vídeo em formato de inscrição, não precisa preencher aquela coisa de um monte de coisa, de um monte de informação, as narrativas e tal. Só que aí tem aquela barreira da autoestima das mulheres, né? Elas não se sentem merecedoras, elas têm vergonha de olhar para a câmera e falar sobre elas, da sua história. Então, hoje o que a gente está vendo, o que a gente está percebendo é uma barreira para trabalhar esse formato de como registrar, sabe? Sim, não, é importantíssimo que você trouxe, Carla, porque, e é isso, precisa também de um processo, né, de reflexão, né, se uma organização que quer financiar iniciativas, né, que sejam focadas em povos originários, não adianta ela usar um formato, para usar o mesmo formato que ela usa para fazer uma seleção tradicional. Ela precisa estar aberta e estar flexível para isso, né? É o que a gente, é um dilema, né? É trazer a inclusão, mas a inclusão do meu jeito, né? Então, dentro do meu formulário de inscrição, dentro do meu, aqui do meu Forms, às vezes a pessoa não tem ali muita, como flexibilizar, mas, e aí é tão importante trazer essas pessoas, né? Seja povos originários, sejam outros públicos que você quer focar para dentro do processo, né? Fazer uma escuta, do tipo, eu quero ter projetos e iniciativas de comunidades quilombolas. Como é que eu chego nessa comunidade? Como eles vão se reconhecer e vão achar que a minha iniciativa tem valor, né? Precisa ter esse processo de escuta para você adaptar as ferramentas. Ou se, não tenho como adaptar as ferramentas, o que eu posso fazer para ajudar essa organização a dialogar comigo? O que eu posso dar de ferramenta para ela fazer a inscrição? Então, eu vou fazer uma inscrição por WhatsApp, que, funciona, uma primeira parte ali. Aí, a segunda parte, eu consigo municiar ela de mais um pouquinho de informação que ela consiga avançar no meu processo aqui. É justamente ter essa sensibilidade, que ainda é um processo que está muito em construção, que ainda é difícil, mas são pontos importantes. Bom,
Passar aqui para o segundo ponto, que eu acho que dialoga muito com a fala do Jader, a fala da Marta e da Carla também, que é a questão do monitoramento, né? Que é essa sistematização, esse acompanhamento, né? Esse registro das atividades. Monitoramento tem muito a ver com isso, né? E aí, e entra também um pouco na dúvida da Sandra, né? O que que serve o monitoramento, né? Então, o monitoramento nada mais é do que ser esse processo sistematizado de registro e acompanhamento das informações que são importantes aí para a nossa iniciativa. E por que que ele é utilizado, né? Muito para ajudar a gente a estabelecer esses indicadores, metas e outras ferramentas que a gente vai usar aí para medir o que a gente está trabalhando. É, conseguir organizar esses instrumentos e processos de registro, né? Então, tem várias formas de registrar nossa informação, seja uma inscrição, seja um vídeo, seja um repositório de fotos, etc. Tudo isso contribui aí para o monitoramento. Ajudar a gente a executar a atividade do dia a dia, né? Então, aquele planejamento mesmo de ações, né? Então, a gente vai começar uma formação aqui com o grupo da nossa comunidade. Qual que é o dia da aula 1, aula 2? Qual que é o conteúdo que vai ser trabalhado? Quem vai ser a pessoa responsável para fazer essa formação? Tudo isso entra aqui na lógica do monitoramento, né? E, obviamente, além desse processo de execução da atividade, entra também os aprendizados, né? Registra os aprendizados. Às vezes, fizemos uma aula, putz, essa atividade aqui não funcionou legal, né? Pô, o pessoal não engajou, o pessoal teve dificuldade, então esse aprendizado também está dentro do monitoramento, a gente também consegue sistematizar e é importante. Como, acho que que o Jader trouxe a questão, né, do letramento digital, né, dessa importância. O monitoramento ele ajuda a dar essa realidade, né? Sistematizar esse projeto que é real, né? Ele ajuda a organizar o nosso dia a dia, né? Então, o monitoramento está muito a serviço desse processo. E principalmente ajudar as organizações a rever, a ajustar a dinâmica. Então, putz, isso aqui não está funcionando, ou isso aqui está funcionando muito bem, vamos ampliar para mais turmas, por exemplo. Então, o monitoramento te dá essas informações para você fazer esses ajustes, ampliar ações, tá? E aí, e é isso, né? Acho que o monitoramento ele é uma ferramenta super dinâmica e interativa, então ele está muito ligado na realidade, né, do projeto. Então, eu gosto de falar que é quase um guardião da iniciativa, né? Então, o monitoramento ele consegue ser esse grande guarda-chuva que vai deixar ali sistematizado, né, os objetivos dos nossos projetos, dos nossos programas, da nossa organização, os indicadores. Então, o que que a gente vai acompanhar? Quais são as informações que a gente vai acompanhar para medir se o nosso projeto está dando certo ou não está dando certo? Vai ajudar a gente a armazenar as informações, sistematizar essa memória, deixar isso registrado e ter essa periodicidade, né? Vai ajudar a gente ali de tempos em tempos retomar as informações e ver se está funcionando e se não está funcionando, ou fazer algum tipo de prestação de contas para algum parceiro, etc. O monitoramento sempre vai ser um guardião dessas informações e, principalmente, ajuda a organização a se ali dividir para ter uma pessoa que vai cuidar de determinado dado, outra pessoa vai cuidar de outra coisa, então ele consegue também orientar os processos, tá? E aí, antes da gente, né, eu trazer um exemplo aqui de uma visão bem geral de um plano de monitoramento, eu vou trazer, acho que é o conteúdo muito que Sandra perguntou um pouco antes, do que é os indicadores, né? Vamos falar de indicadores. O que que é indicadores? Quem são, onde vivem, né? O que a gente mais escuta enquanto organização da sociedade civil é isso, né? Eu quero os indicadores do projeto de vocês. E aí ninguém chega e pergunta, nem explica o que é indicador, né? Então, o que que é indicador, gente? Em linhas muito gerais, os indicadores, eles são métricas, né, números ou informações que vão ajudar a gente a medir, comparar e avaliar o que está sendo desenvolvido, né? Então, o indicador sempre vai trazer essa perspectiva de mudança, né? De mudou de um lugar A para o lugar B. Então, ele precisa transmitir isso na sua construção. E aí eu acho que um outro exemplo que eu gosto de trazer quando a gente fala de indicadores, que eles são fotografias, né? Eles têm na sua essência, essa questão de trazer relações, né? De, pô, estava de um jeito,
no dia 1, no dia 2 estava de outro. Então, acho que a associação com a fotografia ajuda muito a gente entender o conceito de indicadores, né? Então, você trouxe aqui algumas imagens, né? Então, né, desse processo de crescimento de uma criança, né? Então, num dia ela estava, sei lá, com 35, com 1 metro, no outro dia ela estava com 1,10, aí ganhou peso, perdeu peso, né? Então, os indicadores, eles vão mostrar essa relação em determinado tempo, né? Então, são fotografias. Então, eu gosto muito dessa associação e acho que ajuda muito a exemplificar o que é os indicadores, tá? E aí tem 4 grandes características que quando, né, não tem uma regra para desenhar o indicador, mas tem 4 componentes que eu acho que são muito importantes quando a gente vai pensar em construir o indicador da nossa organização, né? Que são esses 4 que eu destaquei aqui, né? Que é a relevância, que é a inteligibilidade, a confiabilidade e a periodicidade. Aí você fala, mas o que que é isso? Vamos entrar nisso agora. O que que é ser peraí que agora o negócio tampou aqui, eu não estou vendo o nome do slide, isso. Quando eu estou falando de relevância, o que que eu quero dizer com isso? Às vezes a nossa iniciativa, a gente faz um monte de coisa, né? Marta contou, né, que trabalha com vários públicos, é com ciência, é com mulheres, é com área, etc. Pô, a gente trabalha com um monte de coisa. E aí a gente vai querer medir tudo, né? Mas assim, na nossa realidade, a gente vai dar conta de medir tudo isso, né? Aí você tem que fazer essa reflexão. E quando a gente fala de relevância, exatamente sobre isso. O que que é mais importante para a gente hoje? O que que vai ser relevante para a gente, para a nossa organização? Então, vamos pensar uns indicadores que sejam hoje muito importantes? Pô, então a gente quer medir se no fim do dia a gente está conseguindo empoderar os nossos beneficiários. Então, vamos criar um indicador de empoderamento. É o que é o mais importante hoje para a gente. Ou não, a gente quer medir o nível de escolaridade dos nossos beneficiários, porque isso é o mais importante que a gente quer medir hoje. Então, assim, eu acho que essa é um pouco a regra de ouro, assim, menos é mais. Vamos focar no que é mais importante, no que é mais estratégico para nossa tomada de decisão, para nossa comunicação com o nosso parceiro. Então, toda vez que for pensar, construir um indicador, a gente sempre faz essa pergunta: ele é o mais importante para a gente hoje? Sim, não, talvez. Aí isso ajuda muito a direcionar o nosso foco e para a gente talvez ter um grupo pequenininho de indicadores, sei lá, 3 indicadores, mas que são bons, que vão contar bem a nossa história. Isso é o mais importante. A gente vai conseguir medir bem? A gente vai ter qualidade no nosso dado? Esse, eu acho que é a mensagem que eu queria deixar, assim, hoje, talvez da sessão de hoje. Às vezes a gente focalizar esforço para medir muito bem algumas informações faz toda a diferença, né? E aí isso entra muito com a segunda característica dos indicadores, né? As pessoas precisam entender o nosso indicador, né? E aí vamos medir o que é mais relevante e que as pessoas entendam o que a gente está medindo, né? Então, pô, a gente está falando de empoderamento. Será que isso tá sendo entendido pelas pessoas? Então, sempre olhar para a inteligibilidade, né? É mais fácil, né, a gente trazer, por exemplo, a taxa de desemprego, a taxa de ocupação, do que a taxa de precarização do mercado de trabalho, né? Uma coisa super complexa que faz sentido para a nossa iniciativa, mas às vezes não comunica tão bem, né? As pessoas não conseguem entender o que a gente está querendo dizer. Então, um segundo elemento importante para indicadores é ele ser inteligível, né? Para, no fim do dia, isso, o parceiro não ficar que nem a Nazaré sem entender o que está falando. Não, vamos fazer um indicador que ele faça sentido para a nossa organização, que ele seja compreendido. Uma outra característica muito importante, né, que acho que dialoga muito com a questão da relevância, ele precisa ser confiável, né? Então, quando eu trago, né, que menos é mais, vamos ser estratégico, definir qual é o indicador que é mais relevante que a gente precisa hoje, isso vai ajudar muito a gente ter um processo confiável de coleta de informação, de análise desse indicador. Então, poxa, a gente não vai dar conta de coletar informação para calcular os 10 indicadores, a gente vai dar de 3. Então, beleza, vão ser esses 3 indicadores principais. E aí, com
Com esses 3 indicadores, a gente vai cuidar desse processo de sistematização das informações. Então, a gente vai coletar os depoimentos das mulheres que a gente atende. A gente vai fazer um diagnóstico da comunidade. Vamos lá levantar os dados de renda, os dados de escolaridade, porque é o que a gente dá conta de fazer. E vai calcular o nosso indicador. Então, essa questão da confiança, ela é bem importante para quando a gente pensa o indicador. A informação precisa ser segura, né? Vocês, quanto organização, precisam atestar, ó, a gente fez essa coleta de dados, a gente tem evidência. Que aí acho que pega muito um pouco o que o Jader trouxe na fala dele, né? Ô parceiro, você quer trabalhar com esse tema? Pô, legal, mas a nossa comunidade precisa disso, baseado nessas informações que a gente calculou, nesses indicadores que a gente levantou. Isso dá muito mais robustez, dá muito mais qualidade e segurança para uma apresentação, para um argumento, tá? E é isso, seja uma prestação de conta, seja para captação de recursos. Então, tudo isso está muito, muito juntinho. E aí, por último, é a questão da periodicidade, né? Sempre tentar se organizar tá, a gente vai acompanhar esses indicadores de quanto em quanto tempo, né? Pô, a gente não dá conta de acompanhar mensalmente, gente, tem um monte de coisa para fazer, não vai dar. Pô, vamos por semestre? Uma vez a cada 6 meses a gente roda aqui um questionário, faz alguns vídeos, coleta alguns depoimentos, e aí, vamos fazer essa coleta em julho e uma em dezembro, ou uma em janeiro, com a mesma pessoa, enfim, né? Então, ter essa periodicidade e respeitar essa periodicidade. Que aí, com o tempo, vocês vão acompanhando, né? Se aquela pessoa que está, né, que tá recebendo o trabalho de vocês está conseguindo chegar onde vocês estão ali dando o suporte e as ferramentas para isso, né? Então, a periodicidade é um ponto muito importante quando a gente fala de indicadores, né? Então, essas condições aqui, nessas 4 condições que eu trouxe, né? A relevância, ser inteligível, a inteligibilidade, a confiabilidade e a periodicidade são muito, muito importantes quando a gente pensa na construção de indicadores, tá? E aí, aqui, acho que entrando um pouco mais rapidamente nisso, que é a questão dessa coleta de informações para os indicadores. Tá, Mari, eu vou calcular meu indicador, né? Eu trouxe ali que o indicador ele precisa trazer na sua essência essa relação, né? Essa interpretação de relação. Como é que eu coleto isso? Como é que eu levanto essas informações? Hoje, a gente pode levantar informação sobre 2 lógicas, né? O que a gente chama de dados primários, né? Que aí essa coleta direta aí pode ser através desses questionários que vocês rodam, né? Um Google Forms que vocês rodam com os beneficiários de vocês, uma entrevista, um áudio de WhatsApp, um vídeo. Isso é dado primário, né? Que vem ali diretamente ali, você coletou com a pessoa que está recebendo a intervenção da sua iniciativa, tá? Então, isso é dado primário. Dado secundário é quando é produzido por uma outra fonte de informação. Por exemplo, quando a gente pega os dados que saem do censo, né? Teve o último censo do IBGE, que, enfim, entrevistou uma amostra significativa da população brasileira. O IBGE vai lá trabalhar esses dados todos lá, fazer 1 milhão de ponderações, cálculos, e aí vai disponibilizar para a sociedade os dados do seu município, dependendo do território da comunidade, para saber quantas mulheres, quantos homens, qual que é a renda. Então, e aí você consegue coletar esse dado na base de informações do IBGE. Isso é um dado secundário. Outro exemplo, uma organização parceira no território de vocês fez uma pesquisa com a comunidade e lançou uma publicação, seja de Instagram, um relatório, reportagem, tudo isso é fonte secundária de dado, né? Que foi um outro que produziu, mas que vai ajudar você a medir seu indicador. Aqui eu deixei alguns exemplos de pesquisas, né? Um pouco mais segmentadas, né? Sei que alguns temas tocam a atuação das organizações de vocês. Também, ao final lá da apresentação, eu deixei os links para todas elas, se alguém quiser também olhar com mais calma, o pessoal da Guibara compartilha com vocês a apresentação, vocês vão conseguir acessar, tá todos os links lá, tá? E aí, agora acho que vem aqui a regra principal aqui, né, que é a diferença entre indicador e dado. Isso é uma coisa que rola muita confusão.
né? Como eu trouxe, indicador precisa expressar relações, né? Então, a gente precisa ver na informação do indicador se alguma coisa diminuiu, aumentou, se melhorou, piorou qualidade. Então, em geral, como é que a gente traduz isso numericamente ou qualitativamente? É por proporção, por taxas, somas de números, né? Então, tudo isso traduz essas questões de relação. O dado, ele é a base para calcular os indicadores. Então, o que eu quero dizer? Supondo que a gente quer saber o total de pessoas que a gente está formando no curso de alfabetização. Não vai ser o número isolado de cada turma que eu estou ofertando. Vão ser 10 turmas, eu estou ofertando 10 turmas, supondo. Então, eu quero saber o total de pessoas que eu estou atingindo. Então, eu vou pegar as minhas 10 turmas, cada uma tem 10 pessoas. 10 vezes 10, 100. Então, meu total de pessoas atingidas é 100 pessoas, não 10. Então, essa é a grande diferença. O dado, ele é isso, é o número de pessoas, número de criança, número de aulas, é sempre esse número, que muita gente acaba usando como exemplo de indicador. É uma informação extremamente importante, mas o número de mulheres que você atua ou de crianças que você atende, por si só, ele não vai te mostrar se você está gerando alguma transformação para ele, para esse indivíduo. O que vai te mostrar é ao final. Pô, você está conseguindo formar essas mulheres? Essas mulheres concluíram o curso que você ofertou, por exemplo? É isso que vai mostrar a relação, vai mostrar a transformação. O número de mulheres é bem importante para você calcular isso, mas ele por si só não é um indicador. Então, essa é uma grande diferença. Maria? Não sei se ela abriu o microfone para fazer uma pergunta, se abriu sem querer. É, deixa eu ver se eu posso contribuir com alguma coisa aqui. Mas normalmente o orçamento ele tem que ser feito, ele tem que ser calculado antes. Eu acho que o orçamento tem que ser calculado bem para não poder ter problema na hora de escrever os editais, né? Sim. Porque o marketing, qual é o nome, a tesouraria, a parte de equipe, todas essas coisas têm que ser contabilizadas antes de abrir o orçamento. Porque se você pega e recebe 50 mil para fazer um projeto, com esses 50 mil você vai fazer um projeto para, vamos fazer a conta, para 60 crianças, não dá. Quando você termina de fazer todo o orçamento, não dá, porque o valor dá 65 mil para você fazer um projeto que seria de uma semana ou duas, com um tempo limitado de organização de 3 meses e mais 3 meses para poder colocar o projeto a atuação do projeto. Dá 65 mil, com 50 mil você não consegue fazer nada, e ainda tem que devolver 10 mil ainda, aí fica complicado pra caramba. Sim, né? É isso, assim, é uma arte, né? O pessoal vai tirando recurso, não, faz o milagre aí da multiplicação. Não, né? É isso, né? E acho que aí, e por isso que o indicador ajuda a gente a argumentar, né? Não sei se você prefere ser chamada de Maria ou de Paula. Eu vou chamar de Maria Paula, tá? É Maria Paula. Ah, fechou, então tá. Então, Maria Paula, às vezes é isso, né? De mostrar, olha, meu, sei lá, mil aspas, meu custo por criança é tanto. Eu não consigo atender todas com o recurso que você tá me oferecendo, baseado nesses indicadores que eu acompanho aqui. Se eu diminuir para caber nos seus 50 mil, eu vou diminuir a qualidade. É isso que você quer? É isso, a pessoa precisa estar ciente disso, né? Aí, assim, obviamente, a gente fica num lugar muito assimétrico, né? Porque é difícil argumentar, porque você está ali pedindo recurso, né? Então, a gente vai fazendo ali caber dentro do que é possível, mas a gente sabe que perde qualidade, né? Precariza a entrega que você vai fazer para a criança, vai precarizar a equipe, precariza a comunidade. A gente sabe como é que é Alimentação. isso. Para poder, você não vai deixar de atender a criança, você não vai negar o atendimento, você vai fazer caber naquele recurso. Mas aí, tá, num processo de quando você for fazer a prestação de contas para não devolver o recurso, você mostra, ó, os custos são esses, eu precisaria desse recurso aqui. Tipo, a pessoa vai ter o acesso à informação. Obviamente, o financiador ele vai escolher o que ele vai fazer com essa informação. Mas o geral constrangimento de mostrar para ele que o recurso é insuficiente, baseado nas informações, fortalece muito seu argumento, né? Então, acho que esse é o recado que eu gosto de trazer.
Helenice? Obrigada. Imagina. Pode falar, Helenice. Não sei se ela quer falar, então. Você nos escuta? Bom, se ela não se manifestou, Jader, se quiser fazer o comentário, aí qualquer coisa a Helenice volta com a gente. Eu, na verdade, queria que você voltasse, aprofundasse mais na questão dos indicadores, Tá. que eu acho que são super importantes. Eu vou te contar uma coisa aqui, por exemplo. A gente começou a fazer formações de cultura digital no território aqui. Legal. E aí a gente pegou e mostrou, né, através das informações da Secretaria de Segurança Pública, que o número de ocorrências diminuíram de ações violentas naquele território. Isso é um indicador? Sim, com certeza, é um super indicador, Jader. Super. Queria que você Porque ele. aprofundasse um pouco mais, porque queria ter mais propriedade sobre essa. Eu já entendi o que Tá, é o dado, né? O dado eu sei o que é, agora o indicador eu queria que você vou te dar ilustrasse mais. um exemplo. Você falou, né, da diminuição das ocorrências. Como é que vocês viram isso, né? E vamos trocando juntos lá. Você pegou um dado que tinha 10 ocorrências no território, no ano passado. Aí esse ano você pegou esse dado de novo, tinha 5. Qual que é o indicador? Reduziu 50% a quantidade de ocorrências. Esse é o indicador que você mostra para o parceiro. Então, ó, a gente está fazendo esse trabalho, a gente diminuiu a quantidade de ocorrências, teve uma redução aqui de ocorrências aqui na nossa comunidade. A gente viu que tinha 10, esse ano teve 5, teve uma redução, caiu pela metade. O nosso projeto está contribuindo para o ambiente ficar mais seguro. Porque você mostrou essa relação de uma mudança positiva de um status, né? De você diminuir a ocorrência, obviamente, vai diminuir as intervenções policiais violentas, você vai conseguir ter um ambiente mais seguro para o jovem que você atende. Então, pensando aqui alto na situação que você trouxe, eu construiria meu argumento muito nesse lugar. Caiu as ocorrências, e aí outro indicador que você pode usar para fortalecer esse argumento. Poxa, eu tive uma frequência ou uma conclusão de quase 100% dos meninos que estão fazendo o curso aqui com a gente. É um outro argumento que fortalece. De vez ter algum tipo de ocorrência policial com os estudantes que vocês atendem, esses estudantes concluíram, quer dizer que é o quê? Eles estão aqui dentro do curso, eles não estão sendo ali, mil aspas, ali expostos a uma situação de violência. Então, isso são formas de você construir o argumento com os indicadores. Então, o indicador vai ser essa taxa de diminuição, né? De uma ocorrência de um ano 1 para um ano 2. E aí, por exemplo, a taxa, o percentual total dos estudantes que se formarem no seu curso de cultura digital vai ser um outro indicador que você pode utilizar para argumentar. Não sei se deixei aqui compreensível o que eu disse. Tá, obrigado. Tá muito mais nítido para mim agora. Valeu. Imagina. Não sei, Helenice, quer falar alguma coisa? Bom, não sei se. Deixa eu ver se aqui se alguém tem mais alguma dúvida aqui no chat. Bom, Helenice, se tiver alguma dificuldade com áudio, essas coisas, pode mandar aqui no chat sua pergunta também, que a gente tenta endereçar, tá bom? Então, você, não sei se tem mais alguém que tem alguma pergunta, senão eu vou aqui seguir, beleza? Então, tá bom, vou seguir. Bom, e aqui acho que eu trouxe alguns exemplos. Peraí, desculpa, gente, meu celular aqui. Aqui, ótimo, maravilha. Bom, eu trouxe alguns exemplos do que são e não são indicadores, né? Que eu acho que às vezes são confusões aí que às vezes tá escrevendo uma proposta de projeto para um financiador. Aí vem o campo lá, explique os indicadores do seu projeto. E aí você coloca algumas coisas que não são entendidas como indicador. Não, eu quero melhorar o atendimento na escola.
Isso não é um indicador, é uma atividade, né? Você quer gerar melhorar essa infraestrutura, quer melhorar esse atendimento, não é um indicador. Eu vou buscar parceiros, também é atividade. Então, rola muita confusão do que é uma atividade que a sua organização quer entregar versus o que é um indicador efetivamente. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, eu vou realizar oficinas. Isso também é uma atividade, não é um indicador, né? Eu vou comprar material pedagógico. Também é uma atividade, não é um indicador. Né? E aí, os atendimentos, né? Eu quero oferecer 15 atendimentos. É um dado, né? No fim do dia, o que que é o indicador se a gente for olhar para o atendimento? É o total de pessoas que você vai, total de atendimentos que você vai fazer. Então, fala, então, qual que eu vou acompanhar o meu curso com, eu quero ter 100 estudantes ali formados, né? Então, minha taxa de conclusão tem que ser de 100%, né? Então, eu quero atender 100 pessoas, qual que é o indicador que eu vou acompanhar? Quero ter lá 100% de conclusão no curso. Isso é um indicador. Ele vai entender qual que é a sua variação. Você matriculou 100 e formei 100. Então, isso mostra uma relação do início ao fim da sua iniciativa. Então, isso é um indicador. Outro indicador, frequência. Eu quero ter 75% das crianças tendo frequência de 100% nas aulas. É isso. Se é frequência alta, pô, estou entendendo uma taxa de frequência ali elevada de crianças. As crianças estão vindo, sei lá, 10 crianças estão participando do curso, 7 vieram o curso todo. Então, tem uma taxa aí de 70% de frequência. É uma taxa excelente. Isso está mostrando que sua iniciativa é relevante. E aí eu trouxe alguns exemplos mais quantitativos, né, números. Mas tem como fazer um indicador qualitativo também, porque tem iniciativas que a gente faz que, assim, é muito da mudança de postura, da mudança de comportamento, que é muito difícil traduzir em números, mas a gente consegue em alguma medida, né? Então, quando a gente olha aí, principalmente para nível, que a gente pensa lá de nível de conhecimento dos estudantes que a gente trabalhou. Pegando aqui seu exemplo, Jader, do curso de cultura digital, aí você me corrige se eu estiver errada. Você está trabalhando, sei lá, conteúdos relacionados à informática. Então, supondo que você pegou um grupo de 10 estudantes que, nossa, nunca tinham mexido no computador na vida deles. Então, nível assim, zero de desenvolvimento de habilidades. Não tinha, não sabia o que era, estava ali, super difícil. Aí você fez esse curso com eles, e aí daqui 2 meses eles já estão num nível básico. Então, ele consegue fazer uma atividade, ele consegue, sei lá, fazer um concerto, fazer um PPT, fazer um documento. Isso é um nível básico para você. Então, você consegue dizer, dos 10 estudantes que eu atendi, 50% estão no nível básico. É um indicador qualitativo, mas que você consegue comunicar ele de uma maneira mais ali material da transformação que você fez. Então, toda vez que a gente olha para indicador, é isso que a gente precisa deixar explícito, né? Essa relação da mudança de um status inicial para um status final. Essa é a grande sacada de um indicador. E isso pode ser quantitativo, que é mais comumente, que é um pouco o código, né, que financiadores, parceiros utilizam, como qualitativo também. E aí, vai lá mandar seu relatório, nível básico, você coloca lá, o que que eu estou entendendo como básico? Tais habilidades. Super legítimo. Eu estou dialogando, sei lá, uma base nacional comum curricular, com a BNCC da escola dos meninos, que eles estão aplicando lá com o currículo da escola da criança. São formas de você argumentar com o seu indicador qualitativo. Você está mostrando de onde você está tirando esse dado, né? Então, isso também fortalece a comunicação, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, mas isso pode ser infinito, tá? Quantidade de indicador, mas sempre tendo muito na cabeça que precisa explicitar essa relação. Se você quiser falar, Jane? Eu quero só fazer mais uma pequena contribuição no sentido de que, por exemplo, o que que nós percebemos? Que a maioria das pessoas que se inscrevem nos nossos cursos são meninos. Então, a gente já viu um indicador negativo aí de que as meninas não estão se apropriando da tecnologia.
né? Então a gente já começou agora a pensar em uma linha de projeto para as meninas se apropriarem da tecnologia, porque senão você fica num universo muito, sabe, masculinizado, machista, né? E a gente sabe que quanto mais diversa for essa reapropriação tecnológica, mais oportunidades equilibradas nós vamos ter. Então, também trazer essa coisa de que a gente pode usar um indicador também internamente, né? Para tomada de decisão Super. na hora que a gente vai fazer os projetos. Não, Obrigado, viu, super. Mariana? Gostei muito da tua Imagina. aula. Ah, imagina. E aí, acho que até pegando esse caso que você trouxe das meninas, tem uma série de pesquisas, né? Tem algumas organizações que são super referência nesse tema de mulheres na tecnologia, que é a Reprograma e tem a OLAB também. Então, tem um monte de pesquisas que elas fizeram de mercado de tecnologia e mulheres. Já mostram que as mulheres são uma parcela super pequena, que tem ali a Plan International também tem um estudo muito legal deles. São coisas muito simples de encontrar, assim, na internet. Você joga lá, assim, tem lugar social que as meninas ocupam. Por que que as meninas não vão, às vezes, para o curso? Ah, porque elas estão cuidando do irmão mais novo, estão cuidando da limpeza da casa. Não é um espaço social ali que as meninas conseguem se debruçar para ir fazer um curso de tecnologia, né? Então, tudo isso é argumento para vocês, tanto internamente, de pensar, tá, como é que a gente chega nessas meninas, e para comunicar com o financiador, do tipo, olha, eu preciso de uma renda extra, que eu preciso ofertar uma turma só para meninas. E aí isso te traz todo o argumento. Ó, eu preciso ter uma formadora mulher, eu preciso remunerar bem essa mulher, eu preciso, sei lá, dar uma bolsa auxílio para essas mulheres virem, porque está mostrando a pesquisa, está mostrando, ó, essas meninas estão apartadas. E eu preciso garantir condições para elas estarem junto comigo. O que que você vai fazer para me ajudar? Né? Então, esse processo de construção de argumento, o indicador deixa a gente muito forte, né? Teve uma vez que eu escutei isso de uma organização que ela falou que ela se sentia uma deusa grega quando ela ia argumentar com o financiador, quando ela levava o dado. Pô, isso aqui, essa é a minha realidade, o que você vai fazer para me ajudar? E aí isso deixa a gente muito mais forte para conversar. Marta, se quiser falar. Não, quando o Jader colocou aí a questão, né, que eles tinham mais meninos do que meninas, que para nós foi um pouco inverso. Nós fizemos um projeto para trazer meninas para a ciência, elas nas exatas, porque as meninas só vão para a área do cuidado, né? Então, nós criamos um projeto chamado Investiga Menina. Todo mundo ficava louco. Mas que negócio é esse, investiga menina? Vai para dentro da escola falar de investiga menina? Mandar essas meninas investigar o quê? Vai investigar é cientista que investiga. Então, nós queremos meninas, e ainda tinha um critério, era meninas negras, né? Escolhemos uma escola, desde 2016, sem projeto, universidade e ONG. E esse projeto, hoje, ele está dentro do Ministério da Educação, lá no CECADI e no CNPq. Hoje ele não é nosso mais. Em 2018, ele passou a ser da universidade e passou depois para a BPM, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores, não foi Investiga Menina mais, que aí virou afrocientista. Afrocientista quer dizer trazer meninas e meninos negros para a área da ciência. Porque quando nós fizemos Investiga Menina, os meninos falavam, por que a gente não? Né? Por que os meninos não? A mesma coisa aconteceu com as meninas que eram trabalhadoras, né? Que eram garis. A gente incentivou elas a ir para assistência social, que era o trabalho que elas tinham condições de acompanhar naquele momento, por questões financeiras e tempo, que era online, era um curso que todas que tivessem condições, podiam acessar. No início eram as meninas, eram as mulheres, só que lá não eram só mulheres brancas, lá eram negras e brancas, né? Aí os homens também, que eram de lá, o nosso foco era trabalhar a violência e empoderando essas mulheres, a questão do vício, da bebida, da droga, que é muito pesado para essa turma que está na limpeza urbana.
Então, a gente falou, vamos atuar aqui com as mulheres, né, para sair desse campo da violência. E isso que eu falo, às vezes a gente não escreve os indicadores, mas eles estão aí. Aí, os homens começaram a pensar, uai, mas se elas vivem e discutindo violência, por que e vai estudar e hoje tem carro, tem moto, tem faculdade? Uai, nós também que está aqui na marcenaria, que está aqui em tal lugar, começaram também a ir estudar. Então, esses indicadores, eles são muito importantes, mas muitas das vezes a gente entende o que é, mas a gente não põe no papel. E quando você falou aí, eu lembrei do IPEA. Em 2008, o IPEA me fez um questionamento, né? Por que a ONG de vocês não tem os dados publicados? Eu falei, hã? Eu nem sabia que ele tinha lido alguma coisa muito sobre a nossa ONG, né? Ele falou, vocês têm que falar quantas pessoas vocês levou para a universidade, quantas pessoas foi com quantos não sei o quê. Aí hoje, quando você falava dos indicadores, eu ficava assim, hã? Como que é difícil, né? Porque a gente não tem tempo, aquilo que você falou, não tem tempo de escrever a nossa história, os nossos processos formativos e o resultado desse processo. A gente faz, mas a gente não avalia e não escreve os indicadores, certo? Né? Então, foi muito interessante ver esse momento assim, mas é desafiante. Aí, agora, de vez em quando, eu falo assim, não, o afrocientista, ele é filho do Investiga. Aí todo mundo fala, mas como? Eu falo, claro, nós começamos em 2016, não tinha nem um centavo. Quando foi 2018, o primeiro dinheiro que veio foi do Fundo Elas. E veio para onde? Para a gente trabalhar esse projeto. E até hoje a gente ainda nem trouxe nenhuma menina para a química, porque nós era um grupo da química. Mas foi para engenharia, foi para farmácia, foi para várias áreas, sabe? E biologia, e já formamos vários doutores na área de química trabalhando a questão racial dentro da química. Então, é muito interessante ver realmente os resultados, porque a gente não vê, a gente não preocupa na ONG. Sim, né? É isso, né? É o desafio é isso, dá trabalhar na emergência, garantir fazer a transformação acontecer e sistematizar. Não é uma balança simples, mas acho que muitos se provocaram deixar isso se perder, sabe? No dia a dia, mesmo que seja, sei lá, 10 minutos por semana, a gente, pô, vamos fazer aqui um levantamento simples, rápido, e aí usar muito, né, as ferramentas tecnológicas que vêm para facilitar, tem um monte de coisa gratuita que, né, os próprios formandos que vocês estão atuando podem ajudar vocês nesse processo, a organizar ali, dar algumas dicas, né? Molecadinha hoje é tudo nativa digital, né? Então acho que pode também ter um processo ali. Vou fazer um exercício com as meninas que vocês estão atendendo. Sei lá, o exercício, conta um pouco a história de vocês, como é que o curso está ajudando vocês a se desenvolver. Já é um processo de sistematização, né? E vocês têm essa informação para contar a história de vocês. É isso, é que às vezes a gente lê como, burocracia, que chatice, mas são informações muito ricas que contam a nossa história, né? Não deixar isso perder é muito importante. Mas é isso, a gente sabe do desafio, a gente sabe da emergência, sabe que é difícil conciliar no dia a dia, mas é algo que não dá para deixar passar, ainda mais hoje, quando a gente tem ainda cada vez mais pressão em relação a isso, né? Infelizmente. Bom, e aí acho que tem muito a ver o que eu estava trazendo agora com isso, assim, né? Por que que é tão importante sistematizar as evidências, né? Por que que é tão importante contar a nossa história? Tem um motivo mais prático, né? Assim, putz, precisamos prestar conta desse projeto aqui, a gente recebeu recurso, financiador quer saber, né? Então, a gente, mesmo que seja ali de uma coisa coercitiva, a gente vai ter que trazer essa informação para o nosso financiador. Então, ter esse processo muito ali organizado mesmo, né, de sistematizar as informações, ajuda muito esses processos de prestação de contas. E aí, acho que provoco muito vocês, enquanto organização, a sempre perguntar, gente. Na dúvida, pergunta. Né? Perguntar não ofende. Do tipo, moça, tem um modelo de relatório? O que você espera que eu entregue no final do aporte? O que você está esperando da minha organização? Eu tenho um relatório XYZ.
Porque o financiador, às vezes, ele acha que é óbvio, né? Que vai nascer como geração espontânea o relatório perfeito que ele precisa. Não, é isso, a gente precisa entender o que você quer de informação da minha organização. Porque às vezes também é isso, né? Falta um pouco essa sensibilidade, porque é isso, cada fornecedor, cada parceiro tem seu modelo de relatório. Aí eles te perguntam de 5 formas diferentes a mesma informação, né? Aí você vai lá e tem um trabalhão para colocar a mesma informação do mesmo jeito, só perguntar de jeito diferente. Então, acho que depois que formalizou a parceria, vamos trabalhar junto, ter uma conversa assim. O que vocês querem de informação? Você tem um modelo? Que aí você já vai se organizando, vai fazendo isso durante o processo acontecendo, que isso torna a entrega ali do relatório muito menos sofrida, né? Fica um processo muito mais tranquilo, né? De um aspecto da organização, como o Jader trouxe o exemplo dele, né? Vocês notaram que não tinham meninas. Pô, ajuda muito a tomar uma decisão. Tipo, pô, vamos fazer então uma formação só para meninas, trazer uma formadora que seja mulher, trazer temas que façam sentido para essas meninas da comunidade, né? Trazer desafios dos dias a dia delas para aula, porque isso vai fazer que o negócio seja relevante para elas, elas vão ficar. Vão tirar essas mulheres, das meninas do lugar de cuidado, ou não, pô, a gente tem que ter uma entrega financeira, ou ter, sei lá, contratar uma cuidadora de criança para acolher os irmãos das meninas aqui na hora que vai ter o curso. Para elas terem 2 horas para fazer o curso, tem uma cuidadora para cuidar do irmão mais novo, né? Então, isso são. E com essa informação, você toma uma decisão muito mais acertada, né? E você garante que essa pessoa esteja na formação. Esse acompanhamento contínuo, né? Você vai entender se está fazendo, se não está fazendo sentido o conteúdo. Você vai entender, poxa, tem uma criança que evadiu. Por que essa criança evadiu? Vamos tentar entender o que está acontecendo? Pô, a mãe está com uma dificuldade, não está conseguindo trazer, aconteceu alguma coisa mais grave. A gente, às vezes, no dia a dia, na loucura, a gente não consegue capturar isso. E, às vezes, o dado, a informação, ajuda muito a gente prevenir que a criança abandone a escola, ou abandone a formação, né? Então, esse acompanhamento contínuo é muito rico. Ajuda, né, a mensurar os resultados, né? Então, contar nossas histórias de transformação, acho que os indicadores têm um ponto fundamental nesse sentido. E, principalmente, né, ajuda a replicar, né? Se a gente tem uma experiência bem-sucedida, acho que você trouxe um ótimo exemplo, Marta, de replicação, né? Que o Investiga Menina foi ali, pai e mãe do programa de cientistas negros, né? Na área de ciência. Então, é isso, uma experiência que partiu de vocês e incentivou um programa de âmbito nacional, dentro da CECADIP, enfim, né, que que é a política pública vai ter potencial de escala, vai ter recurso, vai conseguir fazer que isso aconteça de uma maneira mais ampliada, né? Então, e é muito importante, né? Se vocês não tivessem sistematizado a história do Investiga a Menina, isso não tinha chegado para frente, né? Essa história não tinha avançado, né? Essa parceria com a universidade ali apoiando, né, nessa tradução, né, mil aspas, né, junto com a política pública, junto com outros parceiros, não teria chegado nesse escopo que você trouxe, né? Então, a sistematização é muito importante. Mas se a gente acha que burocracia, que chatice faz muita diferença. Então, às vezes o trabalho chato precisa ser feito, né? Aquela velha, a velha que a gente não gosta de pagar conta, também não gosto, mas tem que fazer, né? Então, a sistematização tem muito a ver com isso, né? De sistematizar esse conhecimento, contar nossa história. E aí, eu acho que, sim, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente sistematiza? Trouxe aqui algumas dicas, obviamente isso vai de muito de organização para organização, mas eu acho que pode ajudar a refletir. Primeiro é padronizar esses processos, né, de sistematização, né? Então, por exemplo, esse ponto que eu trouxe, né, de perguntar para o seu parceiro que informação você precisa. Isso vai te ajudar muito a você padronizar já um processo de coleta de dados para garantir que aquela informação seja coletada, para garantir que aquela informação seja escrita, né? E aí, enfim, se a organização tiver condições, usar ferramentas digitais, né? Tem um monte de coisa gratuita, né? Acho que as bases do Google, outras ferramentas digitais gratuitas ajudam muito nisso, né? Então, vamos ter aqui um Google Forms gratuito aqui no nosso Gmail para coletar as informações de frequência das crianças na aula. Toda semana a gente vai lá, registra, ou toda aula vai lá e registra se Maria veio, se Joana veio. Isso ao final vai estar tudo somadinho, bonitinho, você não vai ter trabalho de trabalhar essa informação.
E aí, um outro ponto, ter essa base de dados centralizada, né? Então, se a professora Maria deu aula para a turma 1, ela vai usar o mesmo link do questionário da professora Josefa na turma 2. E aí, todas as informações de cada um delas vão para a mesma base de dados. Isso também faz muita diferença, né? Que aí, ao final, você vai ter todas as informações organizadas num lugar só, né? Isso ajuda muito nessa sistematização. E aí segmentar os dados, né? Então, poxa, a gente precisa saber quantas mulheres negras, quantas mulheres indígenas, né? Criar essas categorias que são importantes, né? Do que a gente precisa contar da nossa história, né? Para falar com o nosso parceiro, para entender se a nossa intervenção está fazendo sentido, né? Então, acho que é isso. O exemplo do Jader é bem elucidativo nesse sentido. Eles notaram que tinham muitos estudantes meninos. Pô, cadê as meninas? Esse é um tipo de olhar segmentado para o dado, né? E aí fazer uma intervenção ali mais focalizada. Classificar esses dados, né? Então, no caso do Jader, né? Classificou por a questão ali de gênero das crianças, mas você pode classificar por outras questões, por questões étnico-raciais, religião, se foi vítima ou não de alguma situação de violência, renda, enfim, a segmentação de dados ajuda bastante a gente depois organizar os nossos indicadores, né? E aí verificar esses dados, né? Então, sempre que possível, checar se o registro foi bem feito por quem fez ali a anotação, fazer um acompanhamento de não perder essa informação, né? Então, sempre ter backup, né? Fazer a cópia, deixar ali salvo para não acontecer nenhuma coisa, que você perca esse dado, então ter esse cuidado. É sempre bom, às vezes, ter uma pessoa de referência ali que vai ficar ali como guardiã da informação, porque às vezes é de todo mundo e não é de ninguém no fim do dia, né? A criança vai e morre de fome, né? Então, sempre ter um ponto focal, uma pessoa que vai ter essa responsabilidade, essa atribuição por cuidar ali desse acompanhamento, se os dados estão sendo levantados direitinho, sempre é importante. Essa rotina de atualização, então, isso está pactuado por todo mundo. Então, uma vez por semana a gente vai atualizar a frequência das crianças que a gente atendeu, beleza, pessoal? Beleza. Então, toda semana a gente atualiza. E aí, tem o senso de responsabilidade de se cobrar. Falou, pô, você não atualizou, a gente precisa da informação. E isso ser natural da equipe, né? Não ser uma. Se a pessoa está aberta para essa crítica, se ela não conseguiu, ou, putz, não tive tempo, você me ajuda então aqui, uma outra atividade para eu conseguir preencher? Essa troca, essa corresponsabilidade é muito importante quando a gente pensa em sistematização de dados, tá? E ter esse acompanhamento, as reuniões de acompanhamento, às vezes para tirar alguma dúvida, ver se a pessoa registrou certo ou não, tá com alguma dificuldade, tá com alguma questão, tudo isso é importante, tá? Beleza. Bom, voltando aqui para o nosso plano de monitoramento, vou trazer um exemplo muito rápido, porque a gente só tem mais 5 minutinhos. Falei demais, gente, desculpem. Bom, né, como eu trouxe, né, como é que monitoramento e avaliação dialogam, né, juntos, né, como eu trouxe ali dos tipos de avaliação, né, contexto, diagnóstico, a gente pode ter planos de monitoramento para isso. Processos, recursos, resultados também. Eu vou destacar um exemplo muito rápido aqui de processos e resultados, né, então, criei aqui um exemplo hipotético aqui só para ilustrar aqui para a gente, né, então, a gente quer avaliar o impacto das nossas ações aqui do nosso projeto na empregabilidade de mulheres negras, né? Que é o nosso resultado final. Qual que é o nosso indicador? A gente quer medir quantas mulheres negras que a gente atendeu aqui estão inseridas no mercado formal, né? Então, se elas estão carteira assinada, ou se elas estão empreendendo, ou se elas estão acessando cargo de gestão, enfim, né? Isso vai variar de iniciativa para iniciativa. E como é que a gente pode levantar esses dados? A gente pode fazer pesquisa com as mulheres que a gente atendeu, a gente pode olhar aí os dados, né, que saem de IBGE, IPEA, etc. Algumas, até pesquisas, dependendo do tamanho da cidade, a gente consegue segmentar por regiões, aí você consegue também usar como ponto ali de partida, relatórios, né? Então, supondo que está fazendo um programa de empregabilidade para mulheres negras com uma empresa parceira. Aí você fez o processo formativo, fez ali o trabalho com a empresa parceira, e ao final você vai lá e pede lá para o RH da empresa: ô fulano, nessa área aqui que a gente fez a formação, quantas mulheres negras estão atuando com você? Me passa essa informação aí que eu preciso saber se meu resultado foi efetivo. Né? Então, esses são, o plano de monitoramento ajuda muito a gente ter essa visualização, né?
Aí a frequência de coleta, né? De novo, cabe muito dentro do que faz sentido para a iniciativa. Às vezes é uma coleta que você vai medir uma vez por ano, vai medir todo mês, vai medir a cada 6 meses, enfim, isso muda muito. E aí a pessoa responsável. De novo, né? Essa missão pode ser partilhada pelas pessoas da equipe, mas é muito importante a gente nomear o ponto focal, quem é o responsável. Obviamente, não é que essa pessoa vai decidir sobre tudo, claro que não. Mas ela vai ser ali a referência, ser a dona, o dono desse processo. E isso ajuda muito para as coisas não se perderem, porque a gente às vezes divide as responsabilidades, aí todo mundo tem a mesma responsabilidade, e aí não é de ninguém e morre de fome, né? E aí depois fica todo mundo, ai meu Deus, ninguém acompanhou isso. Então, sempre muito importante ter alguém com ser o guardião dessas informações e desse processo, tá? Aqui também trouxe aqui no nível mais de atividade, não vou entrar muito aqui nisso, mas acho que assim, para fechar um pouco aqui as ideias aqui da nossa sessão hoje, né? Então, olhando para monitoramento e avaliação, né? Então, a avaliação sempre vai ter esse caráter de olhar mais na profundidade a nossa iniciativa, para a gente entender se a gente está gerando a transformação que a gente quer, se a gente está conseguindo transformar ali e contar a nossa história. O monitoramento, ele é mais vivo, né? O monitoramento, ele vai ser ali do dia a dia, né? Vai ajudar a gente a subsidiar esse processo de avaliação, né? Ele vai ajudar a gente a pensar o nosso processo do dia a dia, a fazer a nossa sistematização de dados, né? Vamos se dizer assim, fazendo uma associação aqui, né? O monitoramento é a folha do caderno, né? E o que a gente escreve é a avaliação. Então, acho que fazendo essa integração, acho que é um exemplo que ajuda a gente a pensar. E qual que é o produto disso? O que que é o entregável disso, né? Aqui nos códigos que nos são pedidos, né? A avaliação, normalmente, ela sempre vai ter algum relatório, alguma apresentação, alguma coisa ali que sistematiza a nossa história, que conta a nossa história. O monitoramento, em geral, eles são documentos mais de planilha, mais dados, né? Uma coisa ali um pouco mais bruta e dinâmica, tá? Então, do que a gente vê, o monitoramento, ele tem mais essa carinha aqui, muitas vezes, esse tabelão de informação, alguma coisa do tipo, e a avaliação seria esse PPT aqui, né? Essa sistematização desses conhecimentos. E aí, assim, né? Acho que para fechar, né? Como eu trouxe, né? A avaliação e monitoramento são muito importantes para a gente tomar decisão. Então, se a gente faz isso muito bem feito, a gente vai tomar decisões melhores no nosso dia a dia. E a nossa transformação social vai ser mais efetiva, né? A gente vai conseguir entregar melhor o que a gente quer para as pessoas. Os indicadores, né? A gente escolhendo bem, a gente vai tomar decisões muito melhores. Então, menos é mais, vamos construir nossos indicadores com realmente o que importa, o que realmente é relevante, e principalmente o que a gente vai dar conta de medir nesse momento. O que é mais estratégico para a gente? O que a gente precisa ter para tomar nossa decisão hoje? Então, é isso. Então, vamos medir muito bem esse, mais um outro indicador, os outros a gente se organiza para pensar no longo prazo. E tá tudo bem, tá? Como eu disse, é muito importante ter esses processos sistematizados, né, de gestão de conhecimento, então ter ali essas pactuações de quem vai ser o responsável por fazer o registro, a frequência, o formato. Então, é isso, pergunta para o financiador, qual que é o formato do relatório que você quer, meu filho? Qual que é o dado que você quer, meu filho? Não é vergonha nenhuma perguntar. E assim, eu já tive do outro lado da cadeira, a coisa que eu mais queria era alguém me perguntando sobre qual é o relatório que eu precisava entregar. E às vezes era difícil chegar a essa pergunta. Então, pergunte, porque isso, nossa, ajuda muito, tanto vocês quanto quem está do outro lado, né? Que a pessoa, todo mundo sabendo, tendo essas pactuações, isso faz do processo da parceria também muito mais confiante, muito mais seguro, tá? Acho que foi isso, falei demais, que eu preparei para vocês. Fico super à disposição, se alguém quiser conversar mais, o pessoal da Agbara pode passar meu contato, meu e-mail, meu telefone para quem está aqui nessa sessão. Mais uma vez, agradecer muitíssimo aí a oportunidade, espero ter contribuído aí para a organização de vocês e só agradecer aí pela acolhida. É isso. Não sei se alguém quer trazer mais alguma última contribuição, algum último comentário. Eu estou aqui à disposição nesse 1 minutinho que temos ainda ao final. Você não me respondeu sobre o que eu te perguntei. Como captar recursos internacionais? Tá, vou fazer esse comentário.
agora. Bom, captar recurso internacional. Isso pode ser 2 aulas, Maria Paula. Mas assim, te dando aqui algumas dicas. Recurso internacional depende muito da natureza da organização que você quer captar. Então, você quer minha dica, assim, mapeie essas organizações que você acha que faz sentido ser parceira sua. Então, quero dinheiro da Fundação Ford. Vou entrar no site da Fundação Ford e ver como é que eles financiam coisa. Tá, Primeiro movimento que eu faria, sabe? Fazer esse fazer mapeamento. pesquisa. Pesquisar, porque aí lá no site dessas organizações em geral, eles têm lá o passo a passo, de como você envia a proposta, como se tem algum ponto focal no Brasil em geral, né? Organizações internacionais às vezes não têm pontos focais do Brasil, então é um processo um pouco mais complicado, mas acho que faz muito sentido você mapear, porque, captação internacional, putz, é um mundo. E cada lugar vai ter sua exigência. Então, acho que vale fazer esse mapeamento e entender quais são as organizações que, de acordo com a atuação da sua organização, faz sentido. Tem alguns fundos no Brasil que tem alguma representação, mas acho que eu recomendo muitíssimo fazer esse mapeamento. Talvez você vai achar algumas informações sobre isso na plataforma conjunta, na Escola Aberta do Terceiro Setor, tem alguns cursos de captação lá, e eu acho que deve ter alguma coisa de captação internacional que tem alguns exemplos, mas eu acho que no primeiro passo é mapear que tipo de parceiro que você tá imaginando. E aí, depois disso, beleza, qual que se alinha mais com com a causa da minha organização, qual que é o processo que eu preciso fazer para ser conhecida e apresentar uma proposta. Eu acho que seriam esses 4 grandes, sim, primeiros passos, assim, para começar. Tá bom. Obrigada. Imagina, não sei, mais alguém? Eu quero agradecer e vou aproveitar até a fala da Mariana sobre a captação internacional para dizer para vocês que nós teremos aula extra, né, no dia 4 de outubro, às 19 horas, que vai ser com a Aline Odara, que é a nossa diretora executiva do Fundo Aguibara. Ela vai compartilhar a experiência dela com captação. A Aline é uma pessoa que fundou o Aguibara é, a partir da captação de recursos de terceiros, né? O Aguibara não é um fundo com recursos próprios. Então, ela tem muita experiência, tem furado, né? Porque ainda está no processo, muitas bolhas. Então, eu espero que vocês estejam presentes no dia 4 para aprender, perguntar e compartilhar com ela. Eu quero agradecer a Mariana pela aula de hoje, foi muito legal. Eu também gosto muito dessa parte assim, de monitoramento, né? Eu trabalho no núcleo, então a gente faz pesquisa, mas também já acompanhei projetos, então às vezes eu vejo umas propostas e fico pensando, poxa, se tivesse inserido alguns dados, se tivesse trazido alguma sistematização do trabalho que já faz a organização poderia enriquecer tanto, né, para a gente que está aqui avaliando tanto os relatórios quanto as propostas. Mas eu acho que você trouxe um panorama bem amplo, assim, e eu quero agradecer bastante. Espero que você tenha gostado também da experiência. Muito obrigada a todas, todos e todas que compareceram. A aula vai ficar gravada assim, eu vou encerrar até já a gravação e nós vamos disponibilizar no YouTube, tá bem? Assim que a gente conseguir hospedar todos os vídeos lá, aí nós vamos divulgar lá no grupo que a gente tem e vamos também divulgar nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada Tá, também, equipe Sabiá, pelo dia, foi ótimo. maravilha. Bom, é Gente, isso boa aí, noite. deve ser boa Ótima aula. noite. Muito esclarecedor. Já não sou mais a Nazaré. Não, e aí depois, não sei, a Lari passa os meus contatos depois para você, para passar para o pessoal, para deixar e-mail, essas coisas. Se você quiser, eu posso mandar aqui no chat também, ver aqui que fica mais fácil para você. Tá bem. Posso sim. A seguida. E Deixa eu passar. massificar, né, o conhecimento Você já para. passou o material, né? Porque pode colocar também no material, no Ah, ótimo, eu PPT, vou né? colocar no material, vou deixar no último slide, então. Vou deixar tudo lá, então, meus contatos. Boa. Obrigado, Aí vai tudo gente. junto. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite, tchau, gente. tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, gente.